A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica online. Hoje estaremos falando da lição de número 13, a última lição do quarto trimestre de 2025. Com essa lição nós encerramos o ano de 2025. Neste trimestre nós estudamos sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura de Cristo. É esta lição que estamos encerrando. E a última lição do quarto trimestre, ela traz como título Preparando corpo, alma e espírito para a eternidade. Essa lição será ministrada no dia 28 de dezembro de 2025, ou seja, no próximo domingo. Próximo domingo será ministrada essa lição aí na sua igreja, na sua EBD. E o texto áureo desta lição encontra-se em Filipenses capítulo 3, verso de número 20, que diz assim esse texto: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto áureo dizendo que a nossa cidade, ou seja, a nossa morada eterna, ela não é aqui na terra. Aqui nós somos peregrinos, nós estamos de passagem neste lugar. Nós não somos daqui. Nós temos uma morada celestial e é para lá que nós vamos. E é para lá que nós vamos. Então a nossa cidade está no céu, onde também esperamos Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o título da lição diz assim: preparando corpo, alma e espírito para a eternidade. Então esta preparação é que vai nos levar a esta cidade que está descrita aqui em Filipenses 3:20. A nossa cidade está no céu. Então é para lá que nós vamos. Mas o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito tem que estar preparado para ir para lá. Não iremos de qualquer jeito. Ou seja, de qualquer jeito não é que não iremos. Ninguém vai de qualquer jeito. Tem que estar preparado. A verdade prática diz assim: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido, que é esse corpo que vai perecendo a cada dia que passa. A cada dia que passa ele vai se destruindo por si próprio. É a natureza humana. É a natureza humana. Olhe para trás e veja alguns dias que já se passaram, alguns meses, alguns anos, e compare com os dias de hoje. São diferentes. São diferentes. Então, na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso. Como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Como um ser integral. O que é esse ser integral? O que compõe esse ser integral? Esse ser integral, ele é composto de corpo, alma e espírito. E volto a mencionar novamente o título da lição: preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, esse corpo glorioso, esse corpo abatido nosso, será transformado num corpo glorioso, e como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. A leitura bíblica, ela se encontra em Tito, capítulo 2, verso 11 e 14, e 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 e 16. Título capítulo 2 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação
a todos os homens. Então essa graça é Jesus. Ele que veio a este mundo e morreu pela minha vida e pela sua vida. Então ele há de se manifestar trazendo, ele já se manifestou a este mundo. Ele veio e morreu, ele deu sua vida, trazendo salvação a todos os homens. Mas esse todos os homens é o que estiverem com o seu corpo, com a sua alma e o seu espírito preparado. Esses herdarão o céu, ganharão a salvação. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, olha, essas são as condições para a salvação. Ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então nós precisamos renunciar toda a impiedade, toda a concupiscência mundana, tudo aquilo que nos atrai para longe de Deus, nós temos que renunciar e nos apegar com tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, como eu disse, essa graça, ela já se manifestou, ela já veio, trazendo salvação a todos os homens, na qual ele deu a si mesmo por nós para remir as nossas iniquidades. Então ele veio e morreu pela nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 a 16 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro diz, portanto, cingindo os seus lombos e os vossos entendimentos, sede sóbrios. Sede sóbrios. A sua mente tem que estar boa. Você tem que estar atento, você tem que estar ligado e não desligado. Isso é estar sóbrio. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia na vossa ignorância. Antes de conhecer a Cristo, antes dessa salvação te alcançar, você vivia a ignorância da concupiscência. Porém agora você é liberto, você tem uma nova vida. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Quer dar o céu? Quer ganhar a salvação? Esse verso aqui, ele é importante para nós. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Corpo, alma e espírito, irrepreensíveis. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. O próprio Deus dizendo que ele é santo e ele exige de mim e de você santidade. A introdução diz assim: ao longo desse trimestre fizemos uma jornada de estudo acerca do homem e a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, ou seja, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade. Ele é único. Ele é um só. O homem é único. Ele é uma unidade, único, porém no plural, que ele é corpo, alma e espírito. Nessa lição concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, que é a escatologia, é o estudo das últimas coisas. Aquilo que estão para vir, para acontecer, é o que nós esperamos, mas esperamos confiante e
preparados para tudo que há de vir. A palavra-chave dessa última lição é santificação, que significa separação. Santificação é separar das coisas mundanas, das coisas que desagradam a Deus. Estar separado de tudo isso se chama santificação. O tópico de número 1, ele tem como título desse tópico de número 1, perseverando a esperança escatológica. Preservando a esperança escatológica, ou seja, o estudo das últimas coisas, preservando tudo aquilo que nós já sabemos que já aconteceu e aguardamos ainda que vai acontecer. Aleluia. O maior acontecimento que ainda está por vir é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com uma finalidade de arrebatar um povo seu especial, zeloso e de boas obras, da qual eu faço parte e você também faz parte. Somos nós que ele vem buscar, ele vem resgatar, ele vem nos tomar a força daqui, vem nos arrebatar, vem nos tirar deste mundo. Aleluia. Vem nos tirar deste mundo, preservando a esperança escatológica. Então, as coisas que estão para vir, nós estamos preservando, porque nós temos conhecimento através da Bíblia, das coisas que ainda estão por vir. Aleluia. E muitas coisas ainda irão acontecer. Aleluia. Queira Deus que nós estejamos preparados para enfrentar todas essas coisas que ainda virão, porque só assim nós alcançaremos o nosso grande objetivo, que é a nossa salvação, que é morar nas moradas celestiais juntamente com o nosso Deus. O subtópico de número 1, ele vai falar sobre o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, ou seja, o anseio pela eternidade com Deus. Você anseia essa eternidade? Você aguarda ansioso a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja? Aleluia. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada no Éden: busca confundir a mente humana e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Então nós sabemos que precisamos nos manter firmes para nós alcançarmos o alvo celestial, e o alvo celestial, um objetivo a ser mantido. Aleluia. O alvo celestial é a nossa salvação. Esse é o ponto alto da nossa caminhada, é acertar esse alvo. Aleluia. É acertar esse alvo. Nós estamos numa caminhada aqui na terra, mas como a leitura disse, que o próprio Satanás, o diabo, aquele que no Éden, aleluia, entrou na mente de Eva, ainda hoje ele age da mesma forma, aleluia, buscando tirar-nos do caminho que nos leva ao alvo, trazendo ofertas indecorosas, trazendo alimento que faz mal à nossa vida espiritual. Aleluia. Mas esse é o grande objetivo dele: acertar o alvo nosso, que é a nossa fraqueza, para que nós desviemos do caminho. Aleluia. Então o alvo celestial é um objetivo a ser mantido. Aleluia.
Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, Paulo dizendo aos filipenses, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço e avançando para aquela que estão diante de mim. Então, se nós pararmos para pensar, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo que já passou na vida dele, aleluia, ele vai esquecer, porque o importante é a frente, é a caminhada à frente. Eu não vou viver do meu passado. O meu passado, ele serve sim para me fortalecer, para mim não retornar naquelas caminhadas erradas e me fortalecer nos caminhos corretos que eu entrei. Mas o objetivo, ele não está no meu passado. O objetivo, ele está no meu futuro. Aleluia. Está no meu futuro. Então Paulo está dizendo, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante de mim, porque as que estão adiante de mim ainda não conheço. Então eu preciso avançar seguro, aleluia, porque eu posso tropeçar, aleluia. E a palavra de Deus diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Talvez você possa estar pensando, mas eu já fiz muitas coisas boas, eu estou no caminho correto, sim, glórias a Deus por isso, aleluia. Mas este caminho é um caminho que ainda não chegou ao fim. Você não pode parar, você não pode desistir dele, você tem que continuar a sua caminhada. E nessa continuidade da nossa caminhada, muitas coisas vão vir ao nosso encontro. Então o processo de santificação, a nossa caminhada no caminho correto, é diariamente, é um processo diário, a todo momento nós temos que estar melhorando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 23, esse trimestre falou muito sobre este verso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, aleluia. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo celestial. É nos mantermos irrepreensível, não é o corpo, não é a alma, não é o espírito, mas são os três: espírito, alma e corpo. São esses três que compõem a minha vida, aleluia. É esses três que têm que estar em conformidade para que esse alvo celestial eu consiga atingir ele e o seu objetivo seja mantido, que é o objetivo principal, que é herdar as mansões celestiais. O subtópico de número 2, ele vai falar sobre a oposição celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante o seu ministério, a começar pela tentação do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo nos limites das conquistas terrenas, que está em Mateus capítulo 4, verso 8 a 10. Respondendo a Pilato, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo, ou seja, não é aqui na terra, mas o reino é celestial, é no céu, aleluia. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã e esta finita vinda. Se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque o reino de Deus não é aqui na terra, o reino de Deus é no céu. Então a oposição, aleluia, à visão celestial,
a oposição à salvação, a oposição à palavra de Deus, ela já é desde o início. O próprio Jesus, aleluia, o próprio Jesus enfrentou os opositores a ponto de ter que ser morto, ser crucificado. Ele foi perseguido. Ele foi perseguido. Aleluia. O próprio Satanás quis dominar a mente de Jesus. Aleluia. Mostrando que as coisas boas eram as coisas terrenas, oferecendo para ele, aleluia, tudo de bom e do melhor que essa terra aqui onde vivemos ela nos dá, em troca, aleluia, de Jesus abrir mão daquilo que ele veio. Então a oposição sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Enquanto nós vivemos aqui na terra, vamos se deparar com opositores, aleluia. E esses opositores, eles vêm de várias formas, através da política. Nós vemos países aí fora, não vou mencionar nome de países, mas você deve ter conhecimento, onde a oposição ao evangelho é muito grande. Lá não se pode ter ou portar uma Bíblia, aleluia. Lá não se pode pregar o evangelho, aleluia. A pena para isso é prisão, é pena de morte, aleluia. Essa é a oposição que nós já estamos vivendo, aleluia. Mas existem outros ataques contrários aos nossos princípios. Que a oposição à visão celestial é ataque contrário aos nossos princípios, querendo nos desviar dos nossos princípios. Mateus capítulo 24, verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, se possível enganariam até os escolhidos. Então nós já estamos vendo. Isso é um tipo de oposição. Isso é uma oposição. Esses falsos cristos, eles entram na vida de pessoas, aleluia, com um tipo de oposição aos princípios, trazendo, desviando, aleluia, a pessoa do caminho correto. É o que Satanás fez, é o que a serpente fez para Eva. Não. O Deus que disse que não poderia comer desse fruto porque morreria, não é isso. Não, se você comer você não vai morrer, simplesmente você vai ser igual a ele. Isso é oposição aos princípios, ataque aos princípios. E ali entrou na mente de Eva e ela cometeu algo que não deveria cometer. Então esses tipos de opositores, aleluia, que se opõem a este evangelho, aleluia, já estão por aí, minando cabeças e mais cabeças de pessoas, atraindo pessoas, multidões a acompanhar ele, oferecendo caminhos mais fáceis, aleluia, para se caminhar, mostrando que aquela porta estreita é muito difícil de entrar por ela, mas a porta larga é mais fácil. E muitos estão entrando por esse caminho, o caminho do opositor. 1 João 4, verso 1 diz assim: amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós devemos provar se aquele Espírito é de Deus mesmo. Aleluia. Você já tem conhecimento desta palavra. Você já tem conhecimento do certo e do errado. Aleluia. Para ser enganado, só se você aceitar algo
que seja muito fácil para dar continuidade na sua vida. Mas essa facilidade vai te levar à perdição. O subtópico de número 3 diz sobre inimigo da cruz de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim dele é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória dele é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas da terra. Era o inimigo da cruz. Diante disso o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está no céu, donde esperamos o Salvador. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensino semelhante aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Então nós sabemos que existe os inimigos da cruz de Cristo. Aleluia. Que os amigos da cruz de Cristo é aqueles que já estão crucificados com Ele. Aqueles que já estão crucificados com Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Esses são os amigos da cruz. Os que estão crucificados com Cristo. Os que têm consciência, aleluia, daquilo que eles querem. Os que têm sabedoria do caminho que devem seguir. Os que sabem o objetivo que têm a alcançar, que é a salvação. Esses são os amigos da cruz, que não têm, que estão aqui nessa terra, mas a mente está ligada no céu. Aleluia. Mas os inimigos da cruz de Cristo são os amantes de si mesmo. São os amantes de si mesmo. E a sua vida é a terra, é aqui, é nesse lugar. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, aleluia, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha o que diz o verso de número 5: tendo aparência de piedade, tendo aparência de bom, mas negando a eficácia dela. Negam esta aparência. Aleluia. E olha o conselho que o apóstolo Paulo, direcionado por Deus, dá dessas pessoas, que são os inimigos da cruz. Destes, afasta-te. Aleluia. Afasta-te. Aleluia. Porque se você se achegar a ele, você pode se tornar um deles. Aleluia. Então esses são os amantes de si mesmo. Aleluia. A sua vida, o seu objetivo está aqui na terra. Aleluia. Está aqui na terra. Mas esta vida aqui na terra, ela é passageira. Aleluia. Se você não herdar as mansões celestiais, se você não herdar a salvação, a sua vida não será na terra. Nunca será na terra. A nossa vida na terra é o período que Deus nos concede de vida aqui. Mas chegará um momento, um dia que você vai morrer. Chegará um dia que eu vou morrer. Que nós iremos morrer. Aleluia. E se nós ainda não viermos a morrer e houver um arrebatamento, vai acontecer a mesma coisa. Simplesmente você não vai, aleluia, morrer naquele momento ali. Mas o seu destino está selado. Aleluia.
Porque aqueles que são amigos da cruz herdarão a salvação. Os inimigos da cruz herdarão a condenação, que é o fogo do inferno. Aleluia. Esses são os amantes de si mesmo. O tópico de número 2, ele tem como tema perigos da teologia moderna. Aleluia. Perigos da teologia moderna. Teo é Deus, logia é estudo. Teologia, estudo de Deus. E modernização, moderna, são os dias atuais, os dias de hoje. Os dias de hoje. Mas a palavra de Deus, ela diz em Apocalipse, que aquele que, maldito será aquele que tirar uma palavra ou acrescentar uma vírgula qualquer neste livro. Neste livro. Agora nós vemos sobre, no tópico 2, perigo de teologias modernas. O que tem a ver o modernismo com a palavra de Deus, com Deus? O que tem a ver os dias atuais modernos, diferente dos dias antigos? O que tem a ver uma coisa com outra? Porque o Deus que nós servimos de 2000 anos atrás é o mesmo Deus de hoje. Não existe modernização em Deus, porque Ele é único. Ele é único. Ele é imutável. Como que nós vamos modernizar Ele? Nós modernizamos o mundo moderno, ele age em várias coisas. No início da era digital, a internet, o celular, para os dias de hoje, avançaram muito. Houve mudança, os veículos, aleluia, tudo que imaginamos, houve mudança, se modernizou, houve uma mutação, uma mudança, porém Deus é imutável. Não existe modernização. Aleluia. Se para ir para o céu, há 2000 anos atrás, nós precisávamos ter um corpo irrepreensível, ou seja, nós precisávamos ter irrepreensíveis o nosso corpo, alma e espírito há 2000 anos atrás, a modernização, ela avançou e mudou muitas coisas. E hoje, para nós alcançarmos a salvação, nós precisamos ter irrepreensíveis o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. A mesma coisa. Então não pode modernizar uma coisa que é única, que não há mudança, não há variação de mudança nele. Aleluia. Então o subtópico de número 1 vai falar sobre o cristianismo secularizado. Um cristianismo secularizado, ou seja, um cristianismo moderno de hoje, né? Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentada por expedientes meramente humanos. De Deus não tem nada, de espiritual não tem nada. Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido da relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é anunciar as boas novas, que é o Evangelho de Jesus Cristo, ganhar almas para o reino de Deus, discipular esses
que foram ganhos, combater o pecado. Aleluia. Isso é a missão da igreja na terra. É o crescimento da igreja na terra. É o combate, é confrontar o pecado. Aleluia. Confrontar o pecado através da palavra de Deus. Mostrar o que é certo, o que é errado. Mostrar que caminho, qual é o destino que você vai seguir, seguindo o caminho do pecado, o caminho do erro. Aleluia. Mas se você seguir o caminho da santidade, o caminho de Jesus, a qual Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mostrar isso é a missão da igreja aqui na terra. É avançar no terreno inimigo. Aleluia. Aleluia. Então o cristianismo secularizado, que são a teologia moderna, são o abandono dos princípios. Aleluia. Hoje nós vemos algo que desagrada muito o coração de Deus. Hoje nós vemos a missão de muitas igrejas, não estou me referindo a todas, aleluia, que o propósito delas é ganhar almas, mas não para salvação, mas para contribuição. Aleluia. Isso é os dias modernos que estamos vivendo. Hoje existe uma disputa muito grande entre a denominação que eu sirvo e a que você serve. Quantas igrejas você tem? Qual é o tamanho do templo da sua denominação? Quantos missionários você tem enviado? Eu quero fazer mais do que isso. Aleluia. Espírito de grandeza. Aleluia. Esses são os dias que estamos vivendo. Então o cristianismo secularizado são a adaptação do cristianismo à sociedade moderna, perdendo a essência e sendo influenciado. Aleluia. A missão da igreja é influenciar. Aleluia. Mas esse tipo de teologia moderna, ele é influenciado. Ele não influencia, são influenciados. Por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, do verso de número 2 assim, diz assim: e não sejais conformado com este mundo. Por quê? Por que Paulo disse estas palavras? Não sejais conformado com este mundo, que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos. Mas a conformidade com as mudanças, com as modernizações, aleluia, trazendo para dentro da igreja, aleluia, aquilo que não podia outrora, hoje pode. Mas aquilo que não podia outrora está escrito nesta palavra, neste livro, aleluia. Mas hoje pode. Hoje pode. Aleluia. Uma certa vez eu disse algo para alguém, não vou citar o nome, nem dizer se tinha grau de parentesco, era amigo. Esta pessoa disse para mim que a partir daquela data não iria mais congregar na igreja que eu congrego, que eu pertenço. Iria passar a ser membro da igreja tal, porque lá pode isso, pode aquilo. E essa pessoa disse: na sua igreja não pode, então eu vou para lá. Lá é mais aberto, mais liberal, lá dá mais condição de eu servir. Aleluia. Eu disse a esta pessoa, falei: mas se isso for o problema, fique na igreja que você está. Porque na igreja que você está também você pode fazer tudo o que você acha que lá na outra você pode. Sim, pode fazer aqui. Pode fazer. Não tem problema nenhum.
Só que eu disse para essa pessoa a seguinte palavra: para você vir à minha igreja, ou seja, a igreja que eu congrego, e praticar tudo isso que você está querendo praticar, não tem problema. Porém, para você ir para o céu, eu não garanto que você possa ir praticando essas coisas. Porque para nós irmos à igreja, nós podemos ir de qualquer forma. As portas da igreja estão abertas. A igreja é um lugar público. Sim, decentemente, como em qualquer outro lugar. Bem trajado. A gente pode ir de qualquer forma. Só que o que nos leva a irmos à igreja não é apenas estarmos lá. Não é apenas irmos lá e cantar alguns louvores. Não. Nós vamos lá para adorar a Deus. Nós vamos lá porque nós temos um propósito e um objetivo, que é a salvação nossa, que é irmos morar no céu, que é nos livrarmos da perdição, da condenação eterna. Aleluia. E para alcançar isso, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma transformação. Se não houver essa transformação, aleluia, nós seremos como os amantes de si mesmos. Seremos como os inimigos da cruz, que a vida deles não passam aqui na terra. É aqui. Eles não almejam o céu. Porque o céu tem que ter uma renúncia. E eles não querem renunciar. Então a vida deles é aqui. E quem ficar na terra, a única coisa que ganhará é perdição, a condenação. Isso eu não quero para a minha vida e nem quero que você queira para a sua vida. Então o cristianismo secularizado é o abandono do princípio, aquele cristianismo que está se envolvendo, aleluia, com as coisas que fogem desta verdade. É um cristianismo de interesse próprio. De interesse próprio. E para nós herdarmos as mansões celestiais, não temos que ter interesse próprio. Nós temos que pensar no céu. Pensar em Jesus. O subtópico de número 2, ele vai falar sobre falsos discursos. Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso que prática. Então, o cristianismo moderno é o cristianismo do conhecimento. Existem duas coisas que precisamos ter. São o conhecimento e a sabedoria. Então o cristianismo moderno, ele age com o conhecimento. Os seus líderes têm conhecimento da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eles discutem, falam, pregam em qualquer tema. Tem conhecimento. Agora, conhecimento é você pegar este livro e mastigar ele, ou seja, se alimentar dele. Você vai adquirir conhecimento. Agora, a sabedoria é diferente. A sabedoria é dom de Deus. O conhecimento é algo do homem. O homem se aprofunda num assunto e ele fica perito naquele assunto. Ele se enche de conhecimento. Porém, a sabedoria é a prática daquilo que você aprendeu. Aleluia. E os discursos modernos hoje são discursos cheios de conhecimentos, mas farto, ou seja, em falta de sabedoria, com falta de sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus, e nós só alcançamos a sabedoria através do Espírito Santo. E se o Espírito Santo ele não estiver agindo na nossa vida, nós vamos ficar sem sabedoria.
Nós vamos ficar apenas no conhecimento. É isso que acontece. Então esse discurso, esses falsos discursos, são imposição de interesses, porque tem apenas conhecimento. Aquele que tem sabedoria, ele age na direção de Deus. É diferente. Então, eles são ofertas que não condizem com as verdades bíblicas. Eles têm um conhecimento muito grande, e esse conhecimento eles usam apenas para interesse próprio. Aleluia. Forçando você a doar tudo aquilo que você tem. Forçando você, ou seja, mostrando caminhos errados como se fossem caminhos corretos. Aleluia. Esses são os falsos discursos. Olha o que diz Tiago capítulo 1 e 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Aleluia. Somente ouvintes são aqueles que vão numa igreja e tudo que fala, ele se alimenta daquilo, mas ele não procura se aprofundar na palavra de Deus para ver se tudo aquilo que ele está ouvindo, a verdade existe ou não. Aleluia. No princípio da igreja, o povo ouvia uma pregação, depois chegava em casa e nos seus escritos que tinham, eles iam lá verificar. Hoje nós vivemos um mundo onde alguém vê alguém que tem conhecimento e passa a ser seguidor dele, e deixam alguém que tem sabedoria para seguir aquele que tem conhecimento. O que tem conhecimento, ele se dirige por si próprio. O que tem sabedoria, aleluia, é dirigido por Deus. Aleluia. É muito diferente. É muito diferente. O subtópico de número 3 vai falar sobre prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, aleluia, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã à conquista terrena leva à frustração, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Então nós vemos que a teologia da prosperidade, ela chegou com uma força tão grande. Então prosperidade, existencialismo e engajamento cultural está se referindo a pessoas, aqueles enganadores, aqueles que vieram e mostraram algo que não aconteceu. Ou seja, a teologia da prosperidade, o que é a teologia da prosperidade? Se você serve a Deus, se você entrega a sua vida a Deus, você não pode ser um pobre. Você não pode ter dificuldade na vida. Você tem que ser próspero. Você tem que ter recurso financeiro. Isso é a teologia da prosperidade. Mas a teologia da salvação, é o que interessa para nós, é diferente. É diferente. Servir a Cristo é algo que tem que dar prazer para nós, independente da situação a qual você esteja vivendo.
A palavra de Deus diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Só que não exemplifica, ou seja, não indica qual é a situação, ou seja, a condição. Aleluia. Porque quando está tudo bem, é fácil servir com alegria. Mas esta palavra, o salmista está dizendo para nós que esta alegria em servir a Deus é incondicional, ou seja, não existe uma condição para que essa alegria tome o seu ser, invada o seu ser. Aleluia. Só o fato de você servir a Deus já tem que motivar você e trazer alegria no seu coração. Agora, a teologia da prosperidade é mostrar que você tem que ter. Aleluia. E o que é ser próspero? Nós precisamos entender que riqueza é dom de Deus. É dom de Deus. E o dom de Deus, existe um sacrifício, uma busca para nós alcançarmos, para Ele nos dar. Aleluia. Agora, a prosperidade não é riqueza. Não. Prosperidade não é riqueza. Dinheiro, luxo, imóveis, isso é riqueza. Prosperidade. Fomos enganados há muito tempo com essa tal teologia da prosperidade. No dia de hoje, a qual eu estou gravando esse vídeo, eu vou me lembrar do dia de ontem. Não importa se é sábado, domingo, segunda, quarta, mas é o dia de ontem. Foi o dia de ontem. O dia de ontem, se hoje eu estou falando com você aqui, é porque eu fui próspero no dia de ontem. Porque o dia de ontem teve tudo para me derrubar, teve tudo para me destruir, mas Deus me tornou próspero em tudo que eu precisava, através da sua proteção que Ele me deu, que o dia de ontem não teve poder sobre a minha vida. Eu rompi o dia e estou agora aqui falando com você. Mas o dia de ontem eu não almocei, eu não jantei. E eu pergunto, você morreu? O dia de ontem te levou à sepultura? Não. É porque Deus cuidou de você. Isso é ser próspero. Isso é ser próspero. Aleluia. Agora, riqueza é dom de Deus. Riqueza é esforço, aleluia, de cada um de nós. Aleluia. Acordar cedo e trabalhar para ganhar o seu sustento, o nosso sustento. Aleluia. Isso é o que nós devemos. Aleluia. Então, nessa teologia já vieram muitos e já se foram, mas deixaram rastros que ainda levam pessoas a esse caminho. Levam pessoas a crer que por você servir a Deus, você precisa ser rico. Aleluia. Ainda ficou vestígio dessa teologia que muitos entram por esse caminho e se decepcionam, porque não alcançam o objetivo do homem e esquecem do objetivo de Deus e abandonam e largam tudo. Mateus capítulo 7, verso 15 diz assim: acautelai-vos vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Aleluia. O objetivo deles não é que você conquiste. O objetivo dele é destruir a sua vida. Aleluia. Vêm como ovelha, vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Aleluia. O tópico de número 3, que é o último tópico, ele vai falar sobre o tema conservando o espírito, alma e corpo. Esse é o segredo para a salvação. Esse é o segredo para nós alcançarmos
o que diz a nossa lição, que tem o tema Corpo, Alma e Espírito, a lição desse quarto trimestre que estamos encerrando, restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, ou seja, para chegar ao nível de santificação. É esse nível que vai nos levar à salvação. Então, conservando espírito, alma e corpo. Aleluia. O subtópico de número 1 diz assim: prontos para o retorno de Cristo. Prontos. O que é o retorno de Cristo? É quando ele vier, o retorno quando ele voltar a essa terra, com um propósito que é arrebatar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Sou eu e você. Quem somos nós para sermos arrebatados? Quem seremos nós para sermos arrebatados? Só seremos arrebatados se formos um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, como já falei no início, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade, em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus. O apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra de santificação, da santificação. O verso 12 ao 22 refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal, comunitária, concluindo com uma eficaz advertência: abstendo-se de toda a aparência do mal. Aborda a obra divina no processo de santificação, e o mesmo Deus vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificado, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, pronto para o retorno de Cristo. Então, pronto para o retorno de Cristo é estarmos alertas. Devemos estar preparados, devemos estar aguardando a volta de Cristo. Aleluia. Que se dará a qualquer momento. A palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele virá. Aleluia. Ele virá. E estar alerta é estar vigiando. Aleluia. Estar pronto não é você se aprontar, é estar pronto. É como a passagem das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, que está em Mateus capítulo 25. Vamos ler do verso 8 a 13, só para encurtar um pouco essa leitura. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As 10 virgens, todas elas tinham azeite, ou seja, as suas lamparinas estavam acesas, as 10 virgens. Porém, não sabia a hora que o noivo viria. Aleluia. Porém, a diferença entre as loucas e as prudentes é que as prudentes tinham as suas lâmpadas acesas como as loucas, porém eles tinham azeite de reserva, ou seja, as suas lamparinas, elas iam consumindo aquele azeite e elas iam repondo para que ela não se apagasse. Aleluia. E quando se ouviu-se que o noivo vinha, aleluia, encontro da sua noiva, aleluia, as loucas perceberam que as suas lamparinas estavam se apagando, aleluia, e disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas se apagam. E as prudentes disseram a elas: vai e compra de quem tem para vender, para que não seja o caso de acabar as nossas também, de as nossas vierem se apagar. E as loucas saíram para comprar. Até encontraram, mas quando voltaram, o noivo já tinha vindo e a porta já tinha se fechado. E elas disseram: abre-nos a porta, Senhor,
abre-nos a porta. Já era tarde. Não vos conheço. Aleluia. Isso é estar pronto para o retorno de Cristo. É estarmos com as nossas lamparinas acesas, porém com azeite de reserva. Ter em reserva. Aleluia. Nós temos reserva através da oração, através do jejum, através da mortificação da nossa carne. Isso se chama santificação. Esse processo é contínuo. E quando nós temos em reserva, aleluia, nós não vamos ser pegos de surpresa. Aleluia. Porque o dia e a hora, ninguém sabe quando será. Mas será. Mas virá. Mas haverá esta hora, esse dia, esta hora. E como estaremos? Será que faremos igual essas virgens loucas que deixaram para se preparar na última hora? Ou será que faremos igual as prudentes que, onde iam, levavam as suas lamparinas e levavam consigo reserva? Aleluia. O subtópico de número 2, para nós encerrarmos, aleluia, a lição de número 13, encerrarmos o nosso trimestre, quarto trimestre de 2025, vai falar sobre uma santificação completa. Uma santificação completa. Conscientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós a natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente aperfeiçoar em santificação. Uma santificação completa na qual parte algum dos nossos ser fique de fora. Parte de alguns do nosso ser fique de fora. Nem mesmo os nossos afetos, pensamentos e intenções. Mas tudo em nós deve ser santificado no espírito, na alma e no corpo. Para nossa própria força, por nossa própria força, isso é impossível. Não conseguimos fazer com a nossa própria força. Aleluia. Você não consegue, você não tem força suficiente. Aleluia. Você não tem força suficiente. Por nossa própria força, isso é impossível. Mas pelo meio da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção da nossa salvação, anelando que a vinda de Cristo, pela vida de Cristo, se algo faltar, não esqueçamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, uma santificação completa, nós devemos almejar essa santificação completa. Aleluia. A leitura que nós fizemos diz que por nós próprios não conseguimos. Não conseguimos. Nós temos uma natureza carnal dentro de nós. Aleluia. Nós temos uma briga constante. Há um ringue de uma luta. Estudamos sobre isso. Sobre a nossa alma. Há uma luta constante entre a alma e o espírito. Aleluia. Um puxa para um lado, o outro puxa por outro lado. Aleluia. Há essa guerra constante. E você por si próprio, eu por mim próprio, não consigo vencer esta guerra. Porque a carne vai falar mais alto. A carne vai falar mais alto. Aleluia. E os desejos da carne não são fáceis de ser resistível, de nós resistir. Aleluia. Mas se nós estivermos tomados pelo Espírito de Deus, se a nossa vida for dirigida pelo Espírito Santo, o impossível torna-se possível. Aleluia. Mas nós temos que abrir mão, aleluia, de todo o embaraço. Aleluia. É o que está em Hebreus capítulo 12, verso de número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ou seja,
nós não podemos nos esquecer que nós não estamos só. Talvez você se ache que esteja escondido em tal lugar, mas não está. Você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha. Aleluia. Deixemos todo o embaraço, deixemos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aleluia. Não venhamos cair numa teia que nós venhamos se embaraçar cada dia mais. Aleluia. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. Essa carreira é a vitória do crente. Esta carreira é o objetivo final. Aleluia. Essa carreira é você chegar e ouvir assim: vinde, bendito do meu Pai. Desfrutai de tudo isso aqui que temos preparado para vós. Aleluia. Isso é a carreira que nos está proposta. É a salvação. Mas nós devemos, para uma santificação completa, que é o corpo, a alma e espírito, a primeira coisa a ser feito é deixar todo o embaraço. Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. A partir do momento que nós nos livrarmos disso, nós estaremos entrando nessa fase final que é a santificação completa. E dessa santificação completa irá gerar uma salvação para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E essa salvação nos irá levar, aleluia, às mansões celestiais, ao reino de Deus, ao céu, onde Ele está. E lá viveremos com Ele para sempre. Mas se não irmos para lá, teremos um lago de fogo, uma condenação eterna. Então que nós busquemos, almejemos e nos esforcemos para alcançar uma santificação completa. Corpo, alma e espírito, deixando todo o embaraço que de perto nos rodeia e nos afastando do pecado. Essa foi a lição de número 13, a última lição do quarto trimestre de 2025, que encerra o nosso ano letivo da Escola Bíblica de 2025. A conclusão diz assim: pela graça de Deus estamos concluindo mais um trimestre. Glórias a Deus por isso. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Ou seja, somos peregrinos aqui. Estamos aqui de passagem, mas a nossa morada não é essa, não é aqui na terra. Que como peregrino e forasteiro, jamais percam anseio pela eternidade de Deus, ou seja, pela salvação. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência de Deus, do Senhor Jesus. Cheguemos-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificando espírito, alma e corpo, permaneçamos firmes na esperança da sua vinda. Permaneça firme na esperança da vinda dele, que ele vai vir. Mas para isso você tem que manter o seu corpo irrepreensível, corpo, alma e espírito, para que você possa, você que eu digo somos nós, para que possamos alcançar o nosso objetivo, o alvo final, que é o reino de Deus, que é a salvação da nossa alma. Deus abençoe a tua vida e que Deus possa te gratificar por mais um ano que passamos aprendendo as lições da escola bíblica. São estudos que aumentam a nossa fé, que nos ajudam a permanecer neste caminho. Aleluia. Que Deus possa
estar te abençoando cada dia mais. Deus abençoe a todos.